Boa noite, queridos. Graça e paz. Abra sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 4. Hebreus, capítulo 9, versículo 4. Na quinta-feira passada, a liderança da igreja esteve reunida na igreja do pastor Lincoln, que é uma igreja amada nossa, Ministério Fluir de Deus, ali em Realengo. Mas foi um tempo muito precioso. O pastor Lincoln lá, então, trouxe uma palavra para abençoar a liderança da igreja, específica para líderes, e ele falou sobre um momento muito difícil na vida de Israel, quando a arca de Deus, ela havia sido roubada, ela havia sido tomada pelos filisteus, porque os filisteus, eles entraram em guerra contra Israel, mas Israel, ele achou que aquele amuleto, aquele símbolo da presença de Deus seria o suficiente para lhes dar a vitória, e aconteceu que Israel foi derrotado, ficou envergonhado, e durante muitos anos, até que fosse restabelecida a aliança do coração do povo de Israel com Deus, aquele símbolo da presença de Deus ficou longe do povo de Israel. E então, falando sobre esse texto bíblico, a gente aprende sobre os símbolos que são importantes, mas eles não são importantes se eles não ocuparem espaço em nosso coração, que é o que eles significam, ou a simbologia para a qual eles apontam. Então, Hebreus 9:4, onde se encontravam o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca, é isso que eu queria falar, apenas esse pedaço, estavam o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Ok? Então, vou tentar resumir para vocês uma coisa que é importante para o nosso entendimento do caráter de Deus, porque relacionar-se com Deus é saber o que Deus tem dentro do seu coração, quais são as características de Deus, o que passa no caráter de Deus, para que a gente possa imitar, ou pelo menos buscar imitar aquilo que está no coração de Deus. Não adianta querer se relacionar com Deus como se Ele fosse um amuleto, ou alguma coisa que nos desse sorte, ou alguma coisa que a gente esfrega e sai dali uma solução. Deus, ele se relaciona conosco a partir da revelação de quem Ele é, e quando nós trazemos essa revelação de Deus para as nossas vidas. Lá no passado, no Antigo Testamento, a Bíblia ela é composta de dois grandes agrupamentos de livros, o Antigo Testamento, que são os livros que antecedem a vinda do Messias, que é Jesus Cristo, e o Novo Testamento, que são os livros que contam a partir da vida e da obra e da vinda de Jesus Cristo. Para eu compreender bem o Novo Testamento, eu preciso compreender o Velho Testamento e vice-versa. Por isso se torna, às vezes, complexo o entendimento do que significa tudo o que a Bíblia fala, porque ou você conhece tudo, ou você vai ter dificuldade da compreensão. Então, em algum momento, em determinado relacionamento de Deus com o homem, Deus ele separa Israel e fala, olha, eu vou mostrar para todos os outros povos da terra como é que é a vida daqueles que se relacionam comigo, Deus dizendo. Então Deus separou Abraão e dali nasceu o povo de Israel, e a partir daquele envolvimento da relação com o povo de Israel, foi crescendo o relacionamento de um povo inteiro com Deus. Até que chegou um determinado momento que houve fome na terra, aquele povo foi pedir auxílio, ou foi viver no lugar chamado Egito, ok? E ali, com o passar do tempo, eles cresceram, o povo do Egito teve medo, escravizou-os, e Deus então chamou Moisés como um líder para que fosse lá representar a vontade de Deus para aquele povo, para tirar o povo de Israel de dentro do Egito. E aí o que aconteceu? Nesse relacionamento de Deus com o povo de Israel, agora através de uma figura sacerdotal, através da liderança de Moisés, Deus então, ele chama Moisés para conversar em um monte, Por exemplo, esse corinho que nós cantamos aqui hoje, se você não tiver o conhecimento bíblico, ele não vai significar absolutamente nada para você. Você vai até achar que a letra dele é estranha, porque ele fala, eu também quero subir como Moisés subiu, mas a Bíblia diz que não era para o povo subir, porque o povo não podia subir, o povo tinha medo de subir, porque o povo não estava preparado, não tinha habilidade, não tinha capacitação para chegar na presença de Deus. Então você fica confuso, o que esse texto quer dizer, o que a Bíblia quer dizer, o que esse corinho quer dizer, que linguagem é essa, porque essa força do símbolo, ela só vem a partir do entendimento, do conhecimento do que o símbolo tem.
Então, esse corinho que nós cantamos hoje aqui, ele fala de um momento do Antigo Testamento, quando o povo tinha medo de subir à presença de Deus, reconhecendo a santidade de Deus, reconhecendo a sua incapacidade de se relacionar com Deus. Aquilo que Moisés tinha, o povo não tinha, porque não tinha sido lhe outorgado, permitido, o acesso a essa presença da santidade de Deus. Mas quando Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, deu a sua vida e gerou, através da graça, a possibilidade de nós estarmos na presença de Deus, agora, já no Novo Testamento, tudo num corinho. Se a gente não conhece a letra, a gente vai ficar perdido, né? Agora, já com a graça de Jesus, eu posso perder o medo de chegar na presença desse Deus santo, desse Deus que dá até medo de chegar perto dele, eu não preciso mais, porque agora Jesus Cristo, ele abriu o acesso para que eu chegue na presença dele. Então, ainda que eu esteja cantando, se eu não entendo o que significa, eu não vou entender o valor da santidade de Deus, o valor da aliança de Deus com Moisés, o valor do que Jesus Cristo fez na cruz, e agora a capacidade que eu tenho de me aproximar da santidade de Deus. Então eu quero incentivar você a encontrar um espaço na sua jornada, não apenas para ouvir alguém falando da Bíblia para você, mas para que você mesmo vá ao texto e peça a Deus que lhe traga a instrução e que lhe oriente a respeito daquilo que está escrito no texto bíblico. Dentro desse relacionamento com Deus, então, Moisés, lá nesse monte que nós cantamos aqui, na presença de Deus, que homem nenhum podia subir, foi uma ordem de Deus, não subam, porque se subirem vão morrer, porque o povo estava muito longe da condição de se aproximar da presença de Deus. Mas Deus expressou, através de um símbolo, a Arca da Aliança, que também ela iria ser colocada dentro de um outro símbolo, que era o tabernáculo, que era uma cabana, vamos dizer assim, que ela podia ser montada e desmontada, representado depois no templo. Aquela cabana, que era um tabernáculo, ali se colocaria a arca, e dentro dessa arca, outros 3 símbolos, que é o que nós estamos falando aqui, o maná, a vara de Arão e as tábuas da aliança. Então veja, no lugar que homem nenhum podia subir, porque era a ordem de Deus, não sobe, se subir vai dar problema, né? Porque vocês não estão prontos para entrar na minha presença. Mas Deus, quando se relacionava com Moisés, ele disse, olha, faça um tabernáculo, e nesse tabernáculo você vai colocar uma arca ali dentro, e ali dentro daquela arca vai ter 3 coisas, que é o que o texto aqui de Hebreus nos conta, que tinha ali dentro da arca. Então tinha o maná, a vara de Arão e as tábuas da aliança. E essas 3 coisas, vamos dizer assim, ou esses 3 símbolos, representam características da nossa humanidade. Representam coisas que estão nas nossas vidas. Representam o quanto Deus tem interesse em se aproximar de nós e quais são as necessidades que existem ou que fazem parte da estrutura ou da figura humana que são necessárias para que Deus as conheça, para que a partir desse conhecimento, Deus então decida se vai querer ou não se relacionar com esse homem do jeito que ele é. Então, o maná, a vara de Arão e as tábuas da aliança. E é sobre isso que a gente vai falar. Eu não sei se você entendeu muito bem a minha explicação, essa introdução, mas é desafiador mesmo. São assuntos, às vezes, que não são tão simples, mas que fazem parte do entendimento do texto bíblico. Amém? Então, Deus teve um relacionamento com Moisés, Deus teve um encontro com Moisés num cume de um monte, lá, o Monte Sinai. Deus se revelou através de várias... vamos dizer assim, vários fenômenos naturais. Foi uma tempestade, foi uma trovoada, foram nuvens espessas, foi também Deus se revelou através de movimentos sobrenaturais, um arbusto que pegava fogo e não queimava, e Moisés ali então ele recebeu uma direção do que ele tinha que fazer, né, nesse relacionamento que Deus desejava ter com o homem. E naquele lugar, naquele momento, nenhum homem podia subir. Eles não subiam porque tinham medo, eles tinham medo porque não podiam subir. Eles não subiam porque eles não queriam, eles não subiam porque não podiam. E porque não podiam, temiam.
E então eles ficavam apavorados. E Moisés podia, porque tinha essa orientação de Deus. Mas lá, naquele lugar onde Moisés recebeu essa orientação de Deus, ele também recebeu essa direção de fazer um tabernáculo. Dentro desse tabernáculo colocar uma arca, e dentro dessa arca tinha o maná, a vara de Arão e as tábuas da aliança. Amém? Então feche os seus olhos agora e peça para Deus falar ao seu coração, para que você possa compreender aquilo que é a mensagem de Deus para a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor revela ao nosso coração, ó Deus, aquilo que está no teu caráter, aquilo que está dentro do teu coração, para que nós possamos, Senhor, te ouvir, te compreender e, ó Deus, escolher em viver, ó Pai, uma vida na plenitude diante da Tua presença. Nessa noite, ó Deus, entrou aqui um monte de pessoas que têm, ó Deus, pensamentos diferentes, que têm problemas diferentes, e, ó Deus, que têm experiências diferentes, e que estão, ó Deus, agora diante da Tua presença para ouvir a Tua voz. Então fala o coração de cada um, segundo as suas características pessoais, e revela, ó Pai, a Tua vontade ao coração dos Teus filhos, em nome de Jesus. Você pode dizer amém, querido? Amém? Então vejam, queridos, 3 símbolos que estavam dentro da arca. Então, eu quero que você repita assim comigo. Maná. Isso, aponta para provisão. Então, repita assim comigo. Maná, provisão. Outra vez. Maná, provisão. Essa é uma das necessidades do homem, a provisão. Segundo, a vara de Arão. A vara de Arão aponta para rebelião. Repita comigo, vara de Arão. Rebelião. Até rimou, né? Termina em ão. Vara de Arão. Rebelião. Que é algo inerente a ser humano. Essa incapacidade de submeter-se. Esse desejo de fazer o que todo mundo faz. De desrespeitar aqueles que estão em posição de autoridade. E de se achar que todo mundo é igual e todo mundo tem direito, e todo mundo... Essa coisa que cria uma espécie de rebelião, é inerente ao ser humano. E as tábuas da aliança, que elas dizem respeito ao compromisso de Deus. Então, repita assim comigo, tábuas da aliança. Compromisso. Outra vez, tábuas da aliança. Compromisso. Então, veja, dentro desse relacionamento de Deus com o homem, quando nenhum homem mais podia entrar na presença de Deus, exceto aqueles homens que Deus deixava ou autorizava, no caso de Moisés, né? Por isso os homens do povo não podiam sequer tocar ou olhar, né, para aquele monte, porque eles ficavam apavorados, porque eles se sentiam com um respeito, um temor, que na verdade era um pavor de Deus, devido à sua incapacidade de estar na presença de Deus, lá naquele lugar que só Moisés recebeu a autorização de Deus para subir, e Moisés corajosamente foi. Deus então revelou para Moisés um símbolo, uma arca, um tabernáculo, que apontavam para o compromisso, ou para a aliança de Deus com os homens. Primeiro então, Deus fala que Ele conhece da natureza humana. E Deus, então, fala sobre provisão, quando Ele nos fala sobre maná. Êxodo, capítulo 16, a gente vai ler apenas o verso 4 e 5, e depois o 22 e 24. Mas todo o Êxodo, capítulo 16, conta a história dessa questão do maná. O que era o maná? Maná era como se fosse uma chuva ou um orvalho, ou alguma coisa que caía do céu, e quando aquilo secava, criava uma espécie, o que a Bíblia fala, criava uma espécie de casca branca, e aquela casca branca, ela era utilizada como material, como massa, para se fazerem pães, né? E o povo pediu alimento no momento onde o povo estava sentindo fome. Então, o Êxodo capítulo 16 fala sobre um contexto de fome. As pessoas estavam com fome, elas queriam comer e estavam no deserto, não tinham o que comer, né? Queridos, com fome, você fica de bom humor ou de mau humor? Com fome, você fica irritado ou fica feliz? Com fome, você fica forte ou fica fraco?
As pessoas tinham fome, então as pessoas tinham uma irritabilidade enorme. As pessoas estavam decepcionadas com Deus. Se você ler o Êxodo 16 todo, você vai ver isso. As pessoas diziam para Moisés: olha, você nos trouxe para cá, mas lá a gente tinha comida, aqui a gente não tem nada para comer. Que tipo de líder é você que traz a gente para um deserto para a gente morrer de fome? Isso começou a criar no coração do povo uma ira, uma revolta contra Moisés, uma frustração contra Deus, uma frustração contra a vontade de Deus. O que o povo não entendeu até esse momento, Moisés estava lá na presença de Deus e Deus já compreendia a necessidade do homem, a carência do homem pela provisão. E Deus, lá naquele monte que só Moisés podia subir, Deus então ele estabelece o templo, o tabernáculo, coloca a arca, e um dos símbolos que está dentro da arca é o maná, porque Deus está falando: eu sei que o homem tem necessidade, eu sei que o homem precisa comer, eu sei que o homem tem necessidades e a necessidade do homem passa pela provisão. Eu sei que o homem precisa do pão para viver. Se a pessoa não tem comida, se a pessoa não tem como ela se alimentar, ela não vai sobreviver. E se ela não vai sobreviver, ela vai morrer. Eu sei que o homem precisa estar satisfeito dentro das suas necessidades. É isso que o maná aponta. Por isso que o maná aponta para a provisão. E cada um de nós, quando não temos aquilo que nos satisfaz, ou quando não temos a provisão que nós tanto desejamos, quando a gente tem fome de alguma coisa, seja ela qual for, porque a fome aqui ela pode ser entendida de uma forma subjetiva ou até de uma forma não, vamos dizer assim, denotativa, não a pé da letra, mas como aquilo que é a nossa necessidade, aquilo que a gente quer e não tem, aquilo que a gente busca e não alcança, aquilo que a gente tem necessidade e não está suprido, Deus sabe, que isso causa no homem uma antipatia, causa no homem uma revolta. Talvez você seja crente ou venha à igreja, ou talvez você não seja crente, mas venha à igreja, e você vem para ganhar alguma coisa, para receber alguma coisa, para ter alguma coisa, para adquirir alguma coisa, para satisfazer alguma necessidade. E se nada acontece ao longo do tempo, você acaba cansando de Deus, acaba desprezando Deus. Foi exatamente o que aconteceu aqui com o povo, quando Moisés estava lá. O povo tinha necessidade de comida. No Egito lá, eles eram escravos, mas tinham comida, e aí o povo falava: então eu prefiro ser escravo, eu quero comer, eu quero ter aquilo que eu preciso, não importa em que circunstâncias, eu quero ter aquilo que eu preciso, né? Porém, Deus ele tinha no coração outros planos. Então, em Êxodo, capítulo 16, verso 4, está escrito: disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu, o povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, porei à prova, para ver se seguem ou não as minhas instruções. Verso 5. No sexto dia, trarão para ser preparado o dobro do que recolheram nos outros dias. E aí Deus, então, começa a revelar do seu caráter para o povo. Primeiro, Deus conhece a necessidade que o povo tem. Segundo, a necessidade ela será saciada, mas não do jeito que o povo quer, do jeito que Deus escolheu saciar a necessidade. Não vai ser do meu jeito, mas existe um jeito de Deus fazer as coisas. E aí, então, aconteceu o quê? O povo estava com fome, tinha lá uns gulosos lá na época, né? Enfim, tinha lá uns gulosos na época, e foram colher o maná, falaram: eu quero mais, eu vou ter mais do que aquilo que eu vou comer hoje, porque eu sei que eu vou sentir vontade de comer mais. Então eles começaram a acumular o maná, e aí quando eles iam comer depois, aquilo apodrecia, aquilo estragava, aquilo dava mofo, ficava cheirando mal. E aí o povo ficou reclamando: puxa, mas eu queria muito guardar para comer. E Deus então começa a revelar o seu caráter: olha, a minha provisão, eu sei que vocês precisam, mas ela vai ser diária. E ela vai ser diária porque todo dia vocês vão ter que buscar essa provisão de mim. Todo dia vocês vão ter que passar pelo processo de acreditar que vai chover dos céus uma coisa sobrenatural, vai acontecer algum mistério e você vai ser suprido. E assim foi durante os 40 anos que o povo esteve no deserto. Mas imagina, durante 40 anos você na dúvida: será que eu como hoje? Será que eu não como hoje? E para mostrar que Deus estava ali, no sábado, Deus falou: olha, ninguém precisa colher para o sábado, então na sexta-feira você colhe dobrado.
Então eles colhiam dobrado na segunda, na terça estragava. Colhiam dobrado na terça, na quarta estragava. Colhiam dobrado na quinta, na sexta estragava. Colhiam dobrado na sexta, no sábado estava perfeito. Para mostrar de uma forma muito clara que Deus é aquele que faz estragar e Deus é aquele que preserva para atender às necessidades, segundo a vontade dEle. E aí a gente começa a entender o caráter de Deus a partir da revelação do maná, quando Deus falava com Moisés, naquele monte, onde mais ninguém podia subir, Deus então coloca aquele símbolo que era o tabernáculo, a arca dentro dele, e depois, futuramente, o maná entra ali para dizer, eu sei a necessidade que o homem tem, mas essa necessidade vai ser suprida diariamente, não vai ser do jeito do homem, ele pode achar que ele vai acumular. Estava conversando com a Patrícia hoje, e eles estavam falando tão alegres que eles conseguiram um forno de padaria. E ela estava me dizendo qual é a característica do povo moçambicano. E eu me lembrei agora do povo de Israel. Talvez você seja assim. O que aconteceu lá em Moçambique? Eles fizeram pães e estavam vendendo. Aí foi um grupo de missionários e para abençoar o projeto da Patrícia, falou, nós vamos comprar 60 pães com vocês durante 8 dias. E durante 8 dias, eles venderam 60 pães. Passou aqueles 8 dias... A Patrícia falou, e aí, vamos trabalhar hoje? Não, hoje não. Já vendemos muito nesses 8 dias, já ganhamos muito dinheiro, não precisamos mais vender. Agora vamos descansar, vamos gastar o que ganhamos e quando acabar, a gente volta a trabalhar de novo. Olha a cabeça do povo moçambicano. Escondendo atrás disso o quê? Uma ideia de que, olha, eu já tenho o suficiente, eu não preciso mais. Agora, o que isso tem a ver, os pães de Moçambique, com o maná, com a sua vida espiritual? Porque tem gente que acha que já tem de Deus o suficiente nas suas vidas. Já conhece Deus, já ouviu a palavra de Deus, já vi no culto ontem, já vi no culto semana passada, já ouvi um louvor essa semana, já li a Bíblia, 2 versículos, li um capítulo inteiro. E acha que com isso já está resolvido o seu problema de relacionamento com Deus. Então, no maná, que é um símbolo do relacionamento da aliança de Deus com o homem, Deus deixa claro que a nossa necessidade de Deus, ela é diária, e que todos os dias nós precisamos nos alimentar daquilo que Deus tem para nos oferecer. Por isso Jesus, ele se apresenta, né? Aliás, vamos falar primeiro do pão que estragava, o verso 22 até 24. No 6º dia recolheram o dobro, 2 jarros para cada pessoa, e os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés, que lhes explicou, foi exatamente isso que o Senhor mandou fazer, amanhã será dia de descanso, sábado consagrado ao Senhor, assem e cozinhem o que quiserem, guardem o que sobrar até amanhã seguinte, e não estragou. Mostrando que, quando a gente faz do jeito que Deus nos orienta, as coisas dão certo. Mas quando a gente tenta fazer do jeito que a gente acha que vai ser melhor para a nossa vida, não vai funcionar. Quando a gente acha que já tem de Deus o suficiente, já trabalhou muito, já fez muita coisa para Deus, queridos, eu me converti em 1978, me batizei em 1981, tive meu chamado lá aos meus 16 anos e comecei a trabalhar, nunca mais parei e até hoje eu não cansei. Claro que tem vezes que você trabalha mais, tem vezes que você trabalha menos, tem vezes que você está mais animado, tem vezes que você está mais desanimado, mas nunca mais parei de trabalhar. Tem muita gente que fala, não, já trabalhei para o Senhor, já fiz a obra de Deus, já trabalhei para a igreja, já li a Bíblia, eu já tenho de Deus o suficiente. Esse tipo de gente é aquele tipo que acha que já acumulou no seu currículo algum tipo de sustento ou provisão necessárias para a sua vida. Mas não é assim no caráter de Deus, porque Deus é inesgotável. Quanto mais você busca, mais você encontra. Quanto mais você se alimenta, mais alimento Ele tem para te entregar. E quanto mais você bater, mais as coisas de Deus vão se abrir para a sua vida. Agora, não entenda que já acabou, que a sua vida com Deus já está resolvida. Por isso eu prego aqui nessa igreja, no ministério, Palavra da Verdade, que o domingo ele é fundamental no seu relacionamento com Deus, mas ele não é suficiente para tudo aquilo que você precisa. Você precisa de Deus domingo, mas de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado também, porque é um relacionamento diário.
No maná, a gente vê essa revelação de um Deus que quer uma aliança com o homem, quer um compromisso com o homem, não apenas em um dia, em um determinado momento, numa determinada situação. Deus quer esse relacionamento diariamente, o tempo todo. Por isso Jesus, em João, capítulo 6, versículo 48, está escrito que eu sou o pão da vida. Não dá para ter Jesus de uma vez e acabou. Eu vou precisar me alimentar do pão da vida todos os dias, para que esse pão, que é o maná, que Deus simboliza através desse exemplo, que foi um pedaço de pão colocado dentro de um jarro, colocado dentro da arca, colocado dentro de um tabernáculo, para a história de um povo, apontava para Jesus. João 6,48, 6,49. Os seus antepassados, Jesus está falando, comeram o maná lá no deserto, mas morreram. Por quê? Porque era uma coisa natural. E Jesus está agora apontando para algo sobrenatural. Eu sou o pão da vida. Aquele pão que o pessoal lá do Egito comeu, que estava saindo do Egito, foi para o deserto e comeu, eles comeram e morreram. Verso 50. Todavia, aqui está o pão que desce do céu. Ele usa o exemplo, o símbolo do maná, para falar do relacionamento dele com cada um dos seus discípulos, com cada um daqueles que haveriam de crer nele, ou com os crentes, ou com a igreja, ou com você, como você quiser ser chamado. Ele haveria de se relacionar, então ele fala o seguinte: olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aqueles camaradas lá do passado comeram pão e morreram. Todavia, aqui está, que é Jesus, o pão que desce do céu, para que não morra aquele que dele comer. Mas você não tem como viver se a sua experiência com Jesus, ela não se retroalimentar diariamente em um relacionamento com Ele. Não dá para você viver de experiências do passado. Não dá para você, o pastor Lúcio aqui, profeticamente, na abertura do culto, ele falou: o culto da manhã passou. O que recebemos do culto da manhã já foi para o culto da manhã. Agora há uma porção nova de Deus, há um novo alimento de Deus, há uma nova força de Deus. Então veja, aquele que precisa mais, precisa se alimentar mais. Quando nós estamos enfermos com doença no nosso corpo, a gente vai para o médico fala logo. Se é uma virose, ele fala o que para você? Vitamina C e cama. Ele fala, você precisa preservar as suas energias e potencializar as suas energias, porque está te faltando. Se você tem uma coisa mais séria, ele te dá um remédio, talvez um antibiótico, para que você receba força para passar por aquele momento onde o seu corpo não tem saúde. Então veja, no nosso relacionamento com Deus, quanto maior for a sua carência, mais você vai precisar desse remédio. Quanto maior for o seu caos, quanto maior for a sua enfermidade da alma, quanto maior for a sua tristeza, a sua preocupação, a sua ansiedade, a sua necessidade, mais você precisa se alimentar do remédio que desce do céu, que é Jesus Cristo. Não há como você resolver os seus problemas em um culto. Quem dera fosse assim. Aliás, em alguns momentos a gente até vê isso sendo vendido. Ou vê isso sendo, de alguma forma, colocado. Eu era vendedor, vendia carro, e você oferece para o cliente aquilo que o atrai. Mas nem sempre aquilo que você oferece, de fato, é aquilo que o cliente precisa, ou é a própria verdade. Porque a Bíblia fala que Jesus, como um pão do céu, Ele não vai resolver a sua vida de uma vez só. Ele vai dizer para você o seguinte, anda na minha presença, anda comigo, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Você precisa se alimentar todos os dias. E aí a vida que existe dentro de mim vai ser liberada para você. Quando? A vida de hoje para hoje. A vida de amanhã vai ser liberada amanhã. Por isso basta cada dia o seu próprio mal. Por isso o choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Por isso nós temos o poder e a autoridade de, em Jesus, termos vida quando a gente acha que não vai aguentar mais. Quando a gente acha que já acabou, já esgotou, a gente se alimenta de Jesus e você consegue um pouco mais de força. Quando você acha que você já não suporta mais, que as coisas estão pesadas demais, aí você se alimenta de Jesus e aí você vai um passo mais adiante. Assim é a vida com Jesus Cristo. Não entenda
como o povo de Israel no passado, e muitos de hoje, que a gente vai resolver o problema de uma tacada só, vai resolver o problema de uma experiência só, vai resolver o problema num culto só. É um tal de espírito de Naamã, gente que vem na igreja e fala, eu vou ser atendido pelo pastor, presidente, tem algum pastor maior? Não, tem que ser o cara. Ele vai sair, vai me receber, vai impor as mãos, vai balançar, e eu serei totalmente satisfeito nas minhas necessidades. Foi o que Naamã pensou quando ele esteve lá diante do profeta. Que eu vou ser recebido de uma forma importante. E aí, a palavra, o profeta nem foi até a porta, mandou um recado. Ó, vai lá e se lava. Naamã, ele precisava passar pela humilhação de descobrir a cura através de uma menina, pela humilhação de descobrir a cura através de um servo do profeta Eliseu, de descobrir a cura através de uns rios piores daqueles que ele achava que eram os rios Abana e Farfar, que eram os rios que ele considerava limpos e bons. E ele teve ainda que enfrentar a humilhação de receber a cura de um exilado, de alguém inferior, de uma classe social e de um povo inferior ao dele. Naamã precisou passar por todos esses processos, porque Deus estava tratando primeiro o coração de Naamã, para depois de curar-lhe a lepra. E ele foi passando um por um para receber a cura. Então, às vezes, a pessoa chega diante de Deus, ou diante da igreja, ou diante do pastor, ou diante do líder, e quer resolver os seus problemas de uma vez só. Só que se você tenta resolver o problema de alguém que não está capacitado para receber aquele problema, a história na vida daquela pessoa vai se repetir. Você já ouviu aquela historinha? Não adianta eu dar o peixe, eu tenho que dar a vara de pescar? Já viu aquela historinha? Não adianta eu pegar para a pessoa e colocar ela num lugar maravilhoso para ela morar. Ela vai transformar aquele lugar maravilhoso num local terrível. Porque se não mudar o coração, a sujeira, a porcaria ou os maus tratos que faz com o próprio ambiente onde a pessoa vive, vai acompanhar onde a pessoa estiver. Então veja, o que Jesus pretende na sua vida, ou o que Deus quer na sua vida, é tratar você por dentro. E isso é uma dependência diária daquilo que você agora entende que não pode acontecer de uma vez só. Eu não estou vendendo a sua presença aqui na igreja. Eu não estou falando com isso que você está escravo de vir à igreja, mas no final das contas, é assim que funciona. Eu é que preciso de Deus, eu é que dependo de Deus, eu é que tenho que bater para que a porta de Deus seja aberta, eu é que tenho que buscar a Deus, eu é que preciso mostrar boa vontade em crer naquilo que Deus falou para eu fazer. Então veja, naquele momento, onde só Moisés estava autorizado a subir no monte, o povo não podia subir. O povo não tinha ordem para subir. Deus queria se relacionar com o povo, mas o povo não podia subir porque o povo não se submetia a Deus. Não compreendia a santidade, quem era Deus. Então o que acontece? Deus fala, eu quero me relacionar com esse povo. Está ali o maná, faz a arca, coloca o maná lá dentro. Mas precisa mostrar para esse povo que não é assim. É um relacionamento que vai precisar acontecer todos os dias. É o que Deus quer para a sua vida. Deus quer se relacionar com você todos os dias. Deus quer você perto dele todos os dias. É o pão vivo que desce do céu. Repita assim comigo, maná. Fala de provisão. Lembre disso. A segunda coisa que a gente vê dentro dessa arca é a vara de Arão. E a vara de Arão, ela é destacada num contexto de rebelião, onde tinha Coré, Datã e Abirão e a sua turma. Todo mundo achava que todo mundo tinha direito. Todo mundo achava que podia a mesma coisa. Por que só Moisés é líder? Por que só esse cara fala para a gente? Por que ele acha? Quem deu a autorização para ele mandar na gente? E aí se une 3 amigos, 3 conhecidos, 3 pessoas, porque isso está no coração do homem, a rebelião, ou a incapacidade de se submeter à autoridade. Isso está no coração do homem desde Adão. Deus falou, você tem tudo, Adão, você tem tudo, Eva, só não come aquela árvore ele não. Mas a incapacidade
de se submeter à autoridade, fez com que eles procurassem romper para ir além daquilo que lhes era permitido. Então, Coré, Datã e Abirão, eles arrumaram um jeito de reclamar o tempo inteiro de Moisés, o tempo inteiro de Arão, e começaram a criar um grupinho de gente revoltada. Você conhece alguém revoltado? Você conhece alguém revoltado contra a sua igreja? Porque quando alguém sai daqui dessa igreja, não sai um não, sai um lote. Vai sempre 2, 3, porque a revolta precisa de alguém para apoiar, né? Sempre é assim. Só que quem sai daqui, sai dali, sai da colar, funciona assim, mas nunca é sozinho. Eu sempre preciso de um apoio. Parece até uma assembleia. Quantos votam, eu voto. Quantos são favoráveis, eu. Então pronto, está aprovado. Vamos lá. Não foi no passado, não foi diferente. A gente é assim também. As pessoas lá da época de Moisés, como as pessoas de hoje, não entendiam que tinham que se submeter a alguém, a uma autoridade. Como é que vão se submeter a Deus, a quem não se vê, se não conseguem se submeter a um homem que se pode ver, ouvir e falar? Então a rebelião está dentro da natureza do homem. Então o contexto aqui de Números, capítulo 16 e capítulo 17, é essa rebelião. Veja lá, Números capítulo 16, eu vou ler do 8 ao 14, diz assim: Moisés também disse a Corá: agora ouçam-me, levitas, não lhes é suficiente que o Deus de Israel os tenha separado do restante da comunidade e os tenha trazido para junto de si, a fim de realizarem o trabalho no tabernáculo do Senhor. Lembra aquele tabernáculo? Agora já estava pronto, agora tinha lá uma tribo, a tribo dos levitas, específica para trabalhar lá, um povo de destaque, mas eles queriam mais. Para realizar o tabernáculo do Senhor, o trabalho no tabernáculo do Senhor, e para estarem preparados para servir a comunidade, vai adiante. Ele trouxe você e todos os seus irmãos levitas para junto dele, e agora vocês também querem o sacerdócio? Vocês querem tudo? Leia adiante, a gente vai ler até o 14. É contra o Senhor que você e todos os seus seguidores se ajuntaram. Quem é Arão para que vocês se queixam contra ele? Arão é igual a você, não é isso. Não é isso, não é pessoal Coré, Datã e Abirão. É o que Deus escolheu. Verso seguinte: então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, mas eles disseram: nós não vamos te obedecer, não iremos. Não lhes basta. Olha só a palavra de Datã e Abirão para Moisés. Não lhes basta nos ter tirado de uma terra onde manava, né, leite e mel, para nos matar nesse deserto. Agora você ainda quer matar? Quer se fazer chefe sobre nós? Quer dizer, aí para terminar no 14, além disso, Moisés, você mentiu. O que você prometeu que iria nos levar para uma terra, mas você não nos levou para uma terra onde manam leite e mel, nem nos deu uma herança de campos e vinhas. Você pensa que pode enganar todo mundo? Você pensa que as pessoas são cegas? Você pode cegar os olhos desses homens. Eles se levantaram se achando os reis da cocada preta. Eu estou falando daquela cocadinha, aquela coisa, aquela expressão que significa se sentiram muito importantes. E aí viraram para Moisés e falaram: você está enganando todo mundo. Tem um bando de gente que é trouxa, Moisés. Mas nós não. Nós enxergamos. Nós não somos massa de manobra. Nós somos da revolta. Vamos para a rua com bandeira. Ô Jesus Cristo. Isso acontece no coração do homem desde sempre, queridos. Gente insatisfeita, revoltada, infeliz. Gente que acha que enxerga. Então veja. Aí Deus fala o que para Moisés? Números capítulo 16, verso 20 a 23. O Senhor disse a Moisés e Arão: esse povo aí está fazendo isso? Sai fora, Moisés, afastem-se deles. Afasta-se também desse grupo aí, para que eu acabe com eles imediatamente. Mas Moisés e Arão prostraram seu rosto em terra e disseram: Deus, faz isso não. Deus dá vida para todo mundo, vai ficar irado contra toda a comunidade, quando só Coré, Datã e Abirão pecaram, quando só o homem pecou? Então o Senhor disse a Moisés: então diga à comunidade que se afaste das tendas deles, porque vai ter coisa, vai ter problema. E aí a gente lê na história bíblica, se você quiser ler, Números 16, Números 17, aconteceu um evento sobrenatural, a terra se abriu, a família deles todas, de Coré, Datã e Abirão, foi tragada, depois fechou, eles foram soterrados vivos, e aí depois ainda veio um fogo do céu, e ainda matou umas 250 pessoas, e aquilo para mostrar que Deus tinha poder, que Deus tinha autoridade, que Deus tinha escolhido Moisés e Arão para ser o líder. Diante disso, você acha que o povo
se rendeu, se submeteu, não é isso? O povo aceitou, né? Agora lê Números 16, verso 41 até o 45. No dia seguinte, dessa manifestação sobrenatural do que eles viram lá, toda a comunidade de Israel começou-se a queixar contra Moisés. Sabe por quê, querido? Porque a queixa faz parte da característica do ser humano. Sobretudo a queixa por aqueles que estão na liderança. Hoje teve almoço aqui. Os Filhos da Verdade, eles são jovens e estão trabalhando de forma brilhante, espetacular. E aí eu perguntei para eles assim, sem perguntar nomes específicos, mas teve gente reclamando? Eles olharam para mim. Teve, pastor, muita gente reclama sempre. A queixa faz parte da natureza humana. São jovens, estão batalhando para poder realizar a obra de Deus, estão se esforçando, e tem gente que ainda reclama do trabalho que eles fazem. Eu fico feliz que não só reclamam de mim, reclamam de qualquer um que faça qualquer coisa. Estou feliz com relação a isso. Porque a queixa faz parte da natureza humana. Moisés falou, vocês estão errados. Deus falou, se afastem todo mundo. Veio, abriu o chão, tragou o povo. Em vez deles falarem, uau, a coisa é séria, eu preciso respeitar. O que eles fazem? Reclamam de novo, dizendo, vocês mataram o povo do Senhor. Moisés fez alguma coisa? Quem fez foi Deus. Veja, eu estou apontando aqui as questões de um Deus que entende a natureza do coração humano. A primeira é a necessidade de provisão. A segunda é a rebelião que está dentro do coração do homem. O homem é insatisfeito com os seus pais. O homem é insatisfeito com a sua igreja. O homem é insatisfeito com o seu corpo. Há uma rebelião do homem contra qualquer coisa que esteja acontecendo e que ele não possa dar conta de resolver. As mulheres são insatisfeitas com o neném que nasce. O corpo é meu, eu faço o que eu quero, é ou não é? Os homens estão insatisfeitos com o sexo. Eu mudo a hora que eu quiser, o sexo é meu, esse negócio não existe. Deus vai querer determinar, quem manda na minha vida sou eu. Há uma rebelião no coração do homem contra qualquer autoridade. E lá no cume do Monte Sinai, no relacionamento que Deus estava propondo para o povo de Israel, o povo não podia subir, Moisés podia, porque Deus tinha autorizado Moisés, não tinha autorizado todo mundo. Mas ele lá, Deus fala para Moisés, eu sei que o povo precisa de ser sustentado, eu sei que o povo é rebelde, eu sei como é que é. Aí o que acontece? De novo, Arão intercede, acaba aquela consequência da revolta, né? E aí, Deus vai lá e identifica Arão para acabar com o problema. Números 17, 10. O Senhor disse a Moisés, ponha de volta a vara de Arão em frente da arca das tábuas da aliança, para ser guardada como uma advertência para os rebeldes. Isso porá fim à queixa deles contra mim, para que não morram. Aí a vara de Arão floresceu. Então, lá dentro da arca, você tem o maná, que aponta para a provisão. E tem a vara de Arão, que aponta para a rebelião, rebeldia, revolta, insatisfação, incapacidade do homem de se submeter a alguém que ele acha que não tem que dever nada a ninguém. Ou o próprio Deus, que o homem não consegue submeter-se a Deus. Deus sabe disso. Então a vara de Arão é esse referencial, essa lembrança. E por fim as tábuas da aliança. Êxodo capítulo 24, versículo 25, contam sobre a renovação da aliança de Deus com o povo e do povo com Deus. O que acontece? Em determinado momento, o contexto aqui é um pacto que é firmado, Êxodo 24, verso 7. E Moisés pergunta, vocês querem um relacionamento com Deus? Né? Em seguida, lê o livro da aliança para o povo. E eles disseram, faremos fielmente tudo que o Senhor ordenou. Queremos. Então, Deus propôs um contrato, as alianças, escritas. E o povo falou, Moisés leu o contrato. Alguém já fez escritura pública aqui em um cartório? Você vai fazer escritura pública num cartório? Não é só escrito, mas o escrivão, ele lê ponto a ponto aquilo que está lá. E depois pergunta, está tudo certo? Está tudo certo? E aí as partes assinam o contrato. Foi isso que Moisés fez. E o povo falou, estamos juntos, eu quero, eu faço essa aliança. Êxodo 25, verso 8. Então vamos lá. Vocês vão fazer o seguinte, o que eu quero que vocês façam? Façam um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles, o tabernáculo. Faz esse santuário. O povo quer, lá dentro, você coloca isso que você leu. O povo concordou? Legal. O povo entendeu? Legal. O povo está afim? Legal. Coloca lá dentro.
o contrato, o compromisso que nós temos, eu e o povo. Naquela ocasião, ninguém podia subir ao monte do Senhor, só aquele que o Senhor permitiu chegar à presença dele. Não era algo aberto para todos, que eu podia ir e não ia porque tinha medo. Não, era proibido. Em outros momentos, você vai ver, em alguns momentos, quando a própria arca de Deus sequer é tocada. Por quem não deveria tocá-la, a pessoa morre. Representando que existe um respeito, existe um relacionamento de temor para quem se relaciona com as coisas de Deus, que veio ser solucionado quando Jesus Cristo, e só através dele, e só por causa dele, e só no nome dele, nós temos acesso à presença de Deus. Por isso eu não preciso ter medo de entrar na presença de Deus por causa do nome de Jesus e por causa daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Então veja, Deus fala, faz um lugar, eu vou me relacionar com vocês. Eu vou me apresentar para vocês. Êxodo capítulo 25, verso 21 e 22. Diz assim, coloque uma tampa naquela arca, vai tapar. Dentro dela, coloque essas tábuas da aliança que eu darei a você. Ali, sobre a tampa, no meio dos dois querubins que se encontram sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Ou seja, eu vou ensinar para vocês, povo de Deus, tudo aquilo que eu quero que vocês façam. E eu vou ter um relacionamento com vocês. Eu sei a natureza de vocês. Eu sei que vocês precisam de provisão. Eu sei que vocês têm um coração inclinado à rebeldia. E sei que vocês se esquecem. Então, vocês têm essa dificuldade de se manter firme. Então, eu vou deixar escrito. Daniel, capítulo 9, verso 4 e 5. A história passou. O relacionamento com Deus foi quebrado. Até que teve um dia que Daniel faz uma oração que explica bem o que aconteceu. O homem não foi capaz de manter a sua parte na aliança, no compromisso, no relacionamento que ele tinha com Deus. Porque o homem, por causa das suas necessidades, daquela provisão que ele tanto precisa, ele se tornou uma pessoa revoltada, uma pessoa que é impaciente, uma pessoa que não consegue seguir a lei de Deus. Deus já sabia disso tudo. Então Daniel fala o seguinte, orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei, ó Senhor, Deus grande e temível, que mantém a sua aliança de amor com todos aqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. Verso 5. Nós temos pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Deus deu a direção, Deus fez o contrato, Deus disse o que o homem precisava fazer para viver, mas o homem não faz o que precisa para viver. E Deus sabe disso. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 11 e 13, diz assim, essa palavra é verdadeira, é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseverarmos, com ele também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Mas se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Nós negamos a Jesus, nós nos afastamos de Deus, mas Deus nunca se afasta de você, Ele nunca nega você, Ele nunca abandona você, Ele sabe quem você é, sabe da sua natureza, sempre soube, e ainda assim, mantém a parte dele no contrato, mantém a parte dele na aliança, todos os dias estende a mão para todos aqueles que querem tocar nas mãos dele. 1 João, capítulo 2, versos 1 e 2 diz o quê? Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não façam diferente do que está no contrato, para que vocês não pequem. Se porém, vocês não fizerem o que tem que fazer, se porém alguém pecar, nós temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Verso 2, Ele próprio se fez pecado por nós, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos pecados de todo mundo. Jesus Cristo se fez pecado no nosso lugar, se fez pecador no nosso lugar. Ele morreu, matou o nosso pecado, e ainda nos dá o direito de chegarmos à presença de Deus.
E sabe qual é a palavra que eu quero encerrar nesse culto para você? Mateus capítulo 11, versículo 25 a 30. E eu quero que você leia comigo esse texto. Diz assim, ó: naquela ocasião Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque isso que foi pregado aqui no Ministério Palavra da Verdade hoje, no domingo à noite, isso você escondeu de tanta gente que é inteligente, gente culta, mas tem revelado a esse povo aqui, aos pequeninos. Sim, Pai, pois foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. É o que Jesus está dizendo. Ninguém conhece o Filho, a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. E para encerrar, Jesus fala: se você quiser, ainda que você seja pecador, ainda que você tenha essas necessidades que criem revolta no seu coração, ainda que você seja insubordinado, ainda que você esteja longe da aliança, se você quiser, venha a mim. Se você está cansado, sobrecarregado, e eu lhes darei alívio. Tomem sobre vocês não um peso maior do que aqueles que vocês aguentam, mas o meu jugo, e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E aí vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O tempo inteiro Jesus está chamando você de volta para perto dele. O tempo inteiro Jesus está querendo se relacionar com você. O tempo inteiro Jesus não desistiu de você. Ele sabe do seu coração. Você não precisa ter vergonha de se apresentar diante de Deus. Você não precisa ter vergonha dos seus pecados. Você não precisa ter medo de admiti-los. O Senhor conhece o seu coração. E tudo que Ele diz para você é: venha até mim se você está cansado, se você está sobrecarregado, se você está oprimido. Desde lá do Antigo Testamento eu sei da sua natureza, mas eu nunca abri mão da aliança que eu quero ter com os homens. Eu nunca abri mão da aliança que eu quero ter contigo. Eu não vou desistir de você. E se você quiser, é só vir. E quando você chegar, você vai encontrar descanso para sua alma. Talvez você esteja cansado, mas você não quer se chegar a Jesus. Talvez você esteja cansado, mas você quer tentar resolver a coisa de uma vez só. O maná é pro dia. Talvez você esteja cansado, revoltado, infeliz com esta igreja, infeliz com outras igrejas, infeliz com tantos escândalos, revoltado com Deus, com o governo, com o pai, com a mãe, com as autoridades, seja lá o que for. Deus sabe da sua natureza, mas ainda assim Ele fala: você está revoltado comigo? Mas eu te espero. Se você vier, se você chegar, se você vir até a mim, e ninguém pode levar você a Cristo, só você pode escolher ir até Ele. Só você pode desligar sua televisão, abrir mão do seu celular, escolher ter tempo na presença de Deus, entrar de joelhos na presença de Deus, fechar a porta do teu quarto se você não tem, vai para dentro do banheiro, fecha a porta, ficar em silêncio, em secreto e falar: Jesus, tem misericórdia da minha vida, eu estou cansado, eu estou sobrecarregado, eu preciso de um alívio para minha alma. Só você pode fazer isso. A parte de Jesus, a parte de Deus não foi revogada pelas besteiras que você já fez na sua vida. Não foi esquecida por causa dos pecados que você cometeu. Jesus tem misericórdia e graça para a sua vida. Ele perdoa você. Ele é um Deus de graça, Deus de misericórdia, um Deus perdoador, um Deus que conhece a nossa natureza, mas ainda assim Ele é um Deus que nos ama. Ele te ama. Ele te ama. Não precisa ficar cansado, não precisa ficar infeliz, não precisa ficar revoltado, não precisa ficar mostrando as suas necessidades. Busque a Jesus e todas elas serão satisfeitas, porque o Senhor sabe trazer vida. Por isso Jesus fala: eu sou aquele que vai satisfazer a tua vida. Realmente você tem razão, não é a igreja que vai satisfazer a sua vida, mas é aqui que você vai ouvir falar daquele que traz satisfação para a sua vida. Você tem razão, a palavra não é uma palavra que é fácil, mas é a palavra de vida.
Por isso a Bíblia mesmo diz: o reino dos céus é ganho por esforço. Você não precisa ficar sozinho. Você não precisa ficar sobrecarregado. Você tem Jesus para andar contigo todos os dias da sua vida.